Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live da Geopaiva Consultoria, essa nossa abordagem de conteúdo semanal. Então, para cada semana vocês vão ter um vídeo específico, exclusivo, também envolvendo todas as operações, todas as práticas nas geotecnologias. A live de hoje vai ser referente ao uso do OpenLayers. O que seria o OpenLayers? O OpenLayers se trata de uma biblioteca em JavaScript que apresenta todas as condições de você realizar uma aplicação web bem rudimentar, bem básica. Tá? Lógico que você tem também todo o detalhamento de desenvolvimento de script que permite o seu mapa ser mais interativo, ser mais completo, tornar o seu cliente mais autônomo na manipulação dos dados, mas nessa nossa live a gente vai inicializar no uso do OpenLayers, como construir as três estruturas de programação para ancorar, para respaldar a aplicação web que você vai oferecer ao seu cliente ou você mesmo vai poder utilizar. Qual é a vantagem de você gerar um web map, por exemplo, que é o nosso exemplo da live de hoje, vai ser o próximo exemplo também de lives posteriores. A ideia é você não ter que transferir um dado geográfico, um shapefile, ou um geopackage, ou um KML, um KMZ, um DWG, qualquer tipo de dado. Você não vai precisar transferir esse dado para o cliente ou para um outro operador que queira utilizar desse dado, explorar o dado. Você vai abrir a conexão a esse dado. Então ele não vai... o uso do OpenLayers, que é uma solução em aplicação web, serve para você não ter que transferir dados para lá, para cá, ou subir em nuvem, tá? Então, a ideia do OpenLayers é vocês realizarem uma aplicação web para poder o cliente ou o outro operador visualizar aqueles dados, explorar aqueles dados e também, com alguns serviços associados, baixar aquele dado. Então, a gente tem essa motivação de uso do WebMap, que é um produto, né, dos recursos do OpenLayers. Tá, gente? Então essa vai ser a nossa live. Essa nossa live está dividida em sessão 1 e sessão 2. Eu falo isso no vídeo. E, gente, espero que gostem e vamos iniciar. Essa parte prática ela vai ser dividida em duas partes, sessão 1 e sessão 2. Tá? Nessa sessão 1 nós vamos abordar a questão do download da biblioteca JavaScript, que é o OpenLayers, assim como o conhecimento dos exemplos já aplicados com esse desenvolvimento, com essa aplicação web, e as APIs, que são conjuntos de classes, tá? Na qual essas classes apresentam recursos de desenvolvimento de ferramentas, desenvolvimento de práticas de seleção, de identificação de feições geográficas, tá? Oriundas de dados geográficos. Então, gente, essa aqui é a página do OpenLayers. O OpenLayers, só para definir novamente, é uma biblioteca, e não é um software, não é uma solução. É uma biblioteca open source baseada em JavaScript, predominantemente, que pode ser usada para disponibilizar ou exibir dados geográficos na internet, além de fornecer autonomia ao usuário final. Que tipo de autonomia? Autonomia de ajuste de escala, autonomia de seleção de camadas, autonomia de visualização dinâmica, tá? Autonomia de você poder melhorar a forma que o dado está sendo exibido para poder melhorar a sua tomada de decisão, tá? Então, esse ajuste na exibição melhora a tomada de decisão. Então, nada mais é que uma coleção de camadas e vários instrumentos de controle. Você também é capaz de fazer marcação, declarações de estilo, tá? Código de inicialização, porém, você precisa de um desenvolvimento mais aplicado, de um desenvolvimento mais detalhado para poder customizar da melhor forma, tá? O OpenLayers. Então, não é um serviço de uma pessoa só. Tá? O OpenLayers, colocado em grande escala, ele exige um desenvolvimento em equipe, tá? Então, gente, ó, esse aqui é o site para você baixar a biblioteca openlayers.org, tá? E nesse site, ó, você vê aqui embaixo, ele também tem tutoriais, tá? Documentos de API. A API é um conjunto de classes e nessas classes eu tenho recursos que fornecem o desenvolvimento de instrumentos de controle, o desenvolvimento de declaração de estilo, de marcação,
todo esse desenvolvimento ele também pode vir sob a forma de classes, tá? Além de você utilizar também os recursos da própria linguagem de programação, você tem as classes que te dão toda essa infraestrutura programática, tá? Para poder realizar aquela inserção de instrumento na sua aplicação. Nessa versão aqui, vamos realizar os nossos desenvolvimentos mais básicos e depois um pouquinho mais elaborado, e também é uma versão, tá, de longo prazo, está se tornando longo prazo. A versão 3 já está entrando em obsolescência, tá, e a versão 4 está surgindo como uma versão de longo prazo. Então aqui, ó, eu tenho os exemplos. Se você clicar aqui, ele te dá alguns exemplos na versão 4 de aplicações em web, de desenvolvimento do script para cada tipo de finalidade. Por exemplo, você tem a finalidade de desenhar shapes. Ó. Você clica aqui, Draw Shapes. Tá? A última versão já lançou a versão 5, tá? Mas aqui está desenvolvido na versão 4, ó, ele te dá essa capacidade aqui, ó, de desenhar shapefiles, seja um quadrado, seja uma estrela, que ele pode ser um ponto, ó, se eu colocar aqui, ó, bem pequeno, tá? Então ele é capaz de realizar isso. E como é que ele desenvolve? Como é o script? Quais são as classes utilizadas? Foi utilizada alguma API? Esse script está aqui. É o exemplo que ele dá para você poder desenvolver no seu desktop, no seu ambiente de atuação. Tá? Lembre-se que só copiar e colar não faz com que a aplicação funcione. Tá? O copiar, ele só vai copiar essa estrutura aqui. Porém, na estrutura de programação, você tem endereços da onde estão localizadas as classes na sua máquina. Então, por exemplo, ó, você tem aqui o endereço ol.js na build, que é uma pasta que a gente vai explicar daqui a pouco. Tá? Nessa pasta você tem os arquivos que vão embasar todo o desenvolvimento do script em JavaScript. Tá? Então, existem 3 tipos de linguagem que nós vamos abordar daqui a pouco, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Tá? E nesse JavaScript eu preciso da ol.js para poder iniciar o meu desenvolvimento. Tá, gente? Então, esses aqui são os exemplos. Volto aqui. Vou voltar mais um. Aqui estão as APIs dessa versão. Tá? As APIs, lembre-se, é um conjunto de classes. Tá? Então, se eu vir na API OL Collection, eu já cliquei em um já, né? Vou clicar uma API mais... E aqui você é capaz de acessar uma API, e a API é uma classe, tá? A classe é um conjunto de recursos. Então, quais são os recursos que eu tenho nessa classe ol.coordinate? Adicionar, criar uma string XY, né? Alterar o formato, configurar o formato, tá? E dentre outros. Então, aqui você tem uma biblioteca de desenvolvimento a partir dessas APIs aqui, que favorece recursos que dão autonomia para o usuário final. Tá? E, gente, voltando aqui, ó, por fim, vamos baixar o OpenLayers, a biblioteca. Tá? Deixa eu voltar aqui. 4.6.5, clique aqui. E nós baixamos esse zip aqui, tá? 4.6.5, ó. Eu vou só cancelar porque eu já baixei. E essa pasta está aqui, ó, 4.6.5, essas são as pastas que nós vamos utilizar. A build vai ser a pasta que é responsável pelo aspecto de compilação do seu código, tá, de programação, nas três linguagens utilizadas para poder implementar o OpenLayers, HTML, CSS e o JavaScript. E o OL Debug é um compilador que ele te fornece chamadas de erro também, mas ele já reporta já para a comunidade, tá? O debug. Então é por isso que tem esse nome do bug.
tá? Mas o OAL, ele é mais utilizado, a gente não se preocupa muito com isso aqui, até porque na inspeção de elementos no seu browser, você é capaz de identificar as origens do erro, tá? As linhas onde está errado, tem problema de indentação, problema de sintaxe, tá? Dentre outros. Então, a OL.js, tá? Essa classe de construção, tá? Porque uma vez que eu implemento ela é quando dou início ao meu script do JavaScript. Então, OL.js é a classe de construção, tá? Da nossa aplicação. Voltando aqui, temos também a pastinha CSS, que é um estilo, é um arquivo de estilo padrão, tá? Do OpenLayers 4, então ele é padrão. A gente pode aplicar tanto esse estilo, como também a gente pode acessar bibliotecas remotas. A gente vai ver isso mais na seção 2, tá? Que é mais detalhado, mas ele tem essa função. E, por último, a biblioteca de classes, tá? OL. Nessa biblioteca de classes eu tenho toda uma margem de implementação de ferramentas, tanto de controle, ferramentas de interação, de transformação, de projeção, tá? A serem aplicadas no nosso resultado, no nosso output OpenLayer. Tá? Então nesse output eu tenho esse conjunto de recursos aqui, ó. Image Canvas tem um conjunto de recursos nele, tá? O Math tem um conjunto de recursos. Então essas classes são conjunto de ações, de recursos, e que implementando essa classe, configurando ela, consequentemente você é capaz de imputar tanto instrumentações de controle, como também imputar um tipo de autonomia que o seu usuário vai ter na hora de consumir aquele mapa ali, tá? Então, a gente vai ver isso muito na prática e vocês vão entender da melhor forma, tá? Porque na programação ela só acontece na prática. Então, nesse passo 2, abra o Notepad++, tá? Que é um software de edição de texto, tá? Para iniciar o desenvolvimento da estrutura de comando. A gente pode dividir o nosso script em 3 abas aqui, ó. Eu venho em arquivo, novo, tá? Ou Ctrl N, sendo que para cada aba eu consigo indicar o que? Eu consigo indicar um tipo de linguagem, tá? Ou você pode utilizar tudo numa aba única. A gente vai fazer os 2 exemplos, tá? Então, ó, vamos fazer esse exemplo aqui das 3 abas, tá? Das 2 abas, né? Que a gente vai implementar o CSS e o HTML. Então, na aba 1, ó, New One, tá? Eu venho linguagem, ó, letra H e coloco HTML aqui, tá? Então, esse meu modelo aqui de desenvolvimento web está na linguagem HTML. Então, ó, eu já inicio assim, né? Com o sinalzinho aqui do menor, tá? Exclamação doctype, que é um padrão de inicialização na estrutura HTML. Aí você escreva HTML aqui, ó, e fecha com esse sinalzinho aqui, tá? Aí agora eu começo a minha estrutura de programação no HTML, ou seja, especificamente nessa linguagem, tá? Fazendo essa abertura aqui e eu coloco o cabeçalho, né? Qual vai ser o cabeçalho da minha aplicação? Ou seja, o que vai ter lá em cima da minha página, né, escrito ou inserido, né? Eu posso inserir uma imagem, eu tenho que fazer indicação do endereço dessa imagem dentro da minha máquina, tá? Então, ó, aqui eu boto o cabeçalho e aqui eu coloco o que vai ter nesse cabeçalho, tá? Perdão, o head fica aqui embaixo, tá? Ele está sob a estrutura do HTML, tá? Mas é o cabeçalho, só para deixar claro. E aqui eu coloco o título, ó, title. Ele já, como a minha página, né, de desenvolvimento desse script está no padrão HTML, ele já me dá as sugestões, tá? De aplicação dos recursos HTML. Então, title, e aí a gente vai escrever aqui, curso de OpenLayers
curso de Open Layers 4, aí dá um traço aqui, GeoEduc, tá? Aí para eu fechar o meu título, ó, eu posso dar um espacinho, contra barra, perdão, barra só, né? Title, fecho aqui, e esse aqui é meu cabeçalho, tá? Aqui eu coloco uma codificação, tá? É aquela codificação de tipologia de letra, o TF8, tá? Então boto meta, tá? Que é a meta, o metatexto, né? Como que o texto vai estar organizado, a partir de qual codificação de valores, que é a codificação UTF-8, então char7, né? Não sei se para quem é usuário do QGIS, né? Essa questão da UTF-8 era bem discutida, né? Do ponto de vista do tipo de palavra que vai estar contida na sua tabela de atributos, né? Se você tiver palavras com acento, com tio, com C cedilha, né? Você utilizar o UTF-8 pode corrigir os seus dados, ou se você utilizar a CP12552, também é uma codificação de letras, também você pode ajustar, né, essa exibição das palavras, tá? Então o char7 aqui é o TF8, o TF-8, tá? Fecha aspas aqui e fecha aqui o sinal aqui de maior. E aqui eu fecho o cabeçalho. Então o cabeçalho eu finalizo, ó, com a barra head e fecho aqui. Então o meu cabeçalho já foi. Na linguagem HTML, eu divido o que? A minha estrutura em cabeça, head, em cabeçalho e corpo, indicando as estruturas de agregação e estruturas de agrupamento de conteúdo, se eu inserir a linguagem JavaScript, tá? Agora eu vou colocar o corpo. O que vai ter embaixo da página HTML que eu estou construindo aqui, tá? Embaixo do cabeçalho eu inicio o corpo, ó, body, tá? Aí, ó, em body eu já coloco, ó, H1, que é o tipo que é o tamanho da letra, tá? O cabeçalho ele vai ter um tamanho único, mas o tamanho da letra ele pode ser H1, H2, é a tipologia da letra, tá? Bota aqui seção 1. Peraí. Seção 1. Tá? Aí eu fecho, porque eu vou quebrar uma linha aqui agora, tá? H1. E de novo. Agora com tamanho de letra menor, tá? Então, gente, vocês vão ver no resultado que o título, ele não será o título ele vai ser o título do HTML na aba, tá? O título da página, o título não, né? É o texto principal da página, o de maior, com maior tamanho de letra, vai ser a seção 1, tá? Só para vocês entenderem a questão do H1, do H2 e do título aqui, tá? Da diferença entre as palavras. Então, H2, que vai ser uma letra menor, prática de inicialização no uso de linguagem de programação HTML. Então, eu vou copiar e colar aqui, tá? Prática de inicialização no uso da linguagem de programação HTML. Então, aqui eu fecho, né, meu subtítulo, tá? Barra H2, aí, barra H2 e fecho aqui, tá? Essa função aqui, o L, eu pulo uma linha, tá? Então o L eu corto uma linha. E aqui eu posso não precisar de colocar em bold, né, em negrito, ou até mesmo com um tamanho de letra específico. Lembre-se que seção 1 e aqui o H1, H2 não é bold, é o tamanho da letra, tá? Então eu pulo uma linha e aqui eu posso escrever. Vamos abordar as linguagens,
tá? 2 pontos. Aí eu dou Enter. E aqui eu uso o LI para indicar a palavra numa linha específica. Então, ó, LI, fecha aqui, tá? HTML, barra LI. De novo, para todo mundo, LI, CSS. E assim você faz com todos, tá? O JavaScript e tal. E agora você fecha aqui essa partezinha aqui, né, de vamos abordar as linguagens, você fecha aqui, barra UL, tá? Eita. Tá, barra UL. Aqui eu posso fechar o corpo, o body, ou seja, esse texto, esse segundo texto, tirando o título. Então, aqui, barra body, tá? E se eu não tiver mais nada para escrever, para desenvolver, eu fecho o meu HTML. HTML. Tá? E eu salvo. Tá? Eu vou salvar aqui, ó. Salvar. Aqui na minha prática 1, isso aqui já é o gabarito, tá? Mas aqui eu salvo como prática. Vou botar prática não, já tá, né? Seção 1, tá? Underline HTML, salvar e abrindo aqui a pasta, ele já atualizou, clico 2 vezes e eu tenho aqui seção 1, prática de inicialização no uso da linguagem de programação HTML. Vamos abordar as linguagens HTML, CSS e JavaScript, tá? Então, esse pontinho aqui é a lista. Além da linha, é uma lista também, tá? HTML, CSS e JavaScript. Agora nós vamos utilizar a linguagem CSS, por fim, tá? Nós vamos utilizar a linguagem CSS para poder implementar estilos a essa página aqui. Porque ficar preto e branco assim fica meio árido, né? Então a gente vai colocar alguns estilos aqui, tá? Então vamos lá, vamos utilizar agora a linguagem CSS. O arquivo CSS, então, ele vai ser um arquivo de estilo. Então, ó, eu posso ou colocar aqui numa outra aba e salvar e colocar a linguagem aqui, ó, CSS, tá? Eu posso colocar aqui, ele já aparece cascada style sheets. Eu posso colocar aqui a minha linguagem CSS ou eu posso colocar dentro do meu desenvolvimento HTML. Muita gente coloca dentro do HTML, porque o estilo ele é mais uma característica do script e não algo significativo que precise desenvolver a parte, tá? Então muita gente coloca aqui no HTML ou divide em uma outra aba e aplica o mesmo nome aqui, tá? Linka, né, dessa forma. Então aqui na seção HTML, ó, embaixo do cabeçalho, do head, ó, eu vou copiar e colar, porque é um texto um pouco longo, tá? Eu vou colar, ó, e o CSS é o estilo. Então eu começo aqui com o estilo, ó, style, tá? Tem que ter um pouco de atenção na questão da indentação aqui, todos devem estar alinhados, tá? E aqui, ó, eu coloco o meu estilo, ó. Então, ó, o P, a cor vai ser azul, ou seja, tudo que eu for escrever nesse desenvolvimento de estilo, que é o desenvolvimento CSS, tudo que eu for escrever vai ficar com a cor azul e o fundo vai ficar com a cor amarela, tá? Então, ó, eu fecho o estilo aqui, ó. O P é esse Pzinho aqui, ó. É tudo que eu vou escrever, qualquer frase. Então, aqui eu só chamo a variável. Eu crio uma variável chamada P, onde a cor vai ser azul e o background color vai ser amarelo. Color e background color são funções da CSS, da linguagem CSS. Então, color blue, a cor da letra vai ser azul. Background color vai ser yellow, amarelo. Então, ó, eu fecho o estilo, começo aqui na minha linguagem, é como se fosse uma nova linguagem, tá? Dentro da linguagem HTML. Então, ó, cabeçalho, body, o que? O conteúdo desta tag será exibido em azul com fundo amarelo. E
eu coloco essa função aqui, strong, que é a função que dá o negrito, tá? Então, dentro do estilo CSS, está bem detalhado na nossa apostila, tá? Precisa ficar gravando, isso não. Então, dentro da linguagem CSS, o strong é uma função que dá o bold, tá? O negrito. Será exibido em azul com fundo amarelo, tá? Body, head e acabou. Então, ó, eu salvo aqui, salvei a minha seção 1 com a linguagem CSS inclusa, a linguagem de estilo inclusa, tá? E eu venho aqui na minha pastinha, ó, seção 1, e ele já me apresenta essa configuração aqui, tá? Então isso aqui, gente, é uma inicialização muito básica, tá? De uso da linguagem HTML e do CSS. A linguagem JavaScript ela vai vir depois porque é uma linguagem mais complexa e que ela está diretamente relacionado às aplicações cartográficas, tá? Aos objetos de manipulação e construção de ferramentas dentro do OpenLayers, tá, gente? Então, esse aqui foi o passo 2, tá? No passo 3, nós vamos criar camadas, tá? Agora que a gente vai carregar a biblioteca OpenLayers para exibição de mapas para uma aplicação cartográfica, tá? Então, nós vamos abrir aqui, eu já deixei disponível já na pasta da prática. Então, gente, ó, seção 1, abra essa prática 1 dentro do Notepad++, ó, arrasta para cá, tá? Que eu acho melhor nós explicarmos a aplicação dessa forma do que a gente desenvolver do zero. Tá? Então, ó, doctype HTML é o padrão de inicialização do desenvolvimento do script HTML, como a gente viu anteriormente. Tá? Então, ó, eu começo aqui com o cabeçalho. Ó. No cabeçalho é onde eu vou colocar, nessa aplicação cartográfica, é onde eu vou colocar o meu estilo. Tá? Tanto o estilo como o título. Então, o estilo, eu faço a indicação, eu posso fazer a indicação para aquele ol.css dentro do meu desktop, que é a pasta CSS demonstrada no passo 1, tá? Mas aqui eu faço uma referência, ó, a esse estilo aqui, ó, já no repositório do OpenLayers. Independentemente da versão, tá, gente? Então a gente tem que, primeiramente, fazer essa referência de estilo, tá? Aqui está na versão 5.2.0 e fazer a referência também do tipo, tá? Então, ó, o type é texto / CSS, então vai ser o estilo do texto, tá? E aqui vai ser o estilo do canvas. Então aqui o link é o style sheet. Esse link aqui, ó, para eu tornar a minha página HTML nesse estilo, tá? Que é um estilo textual. E aqui eu tenho o estilo do canvas, que é o tamanho da minha tela, tá? Então, ó, o height, que é a altura, 400 px, né, pixels. Então, a altura, né, é a forma vertical de abrangência do meu mapa. Você pode colocar 600, pode colocar até 1000, tá? Que vai abranger toda a tela. E aqui o width é a espessura, né, o comprimento. Então o comprimento de 100% vai ser toda a espessura, né, da minha página. O máximo é 100%. Você pode colocar 50%, 30%, tá? Fica a seu critério. Aqui eu fecho o estilo, ó. Eu fecho esse estilo aqui. Só que esse estilo eu fecho o estilo do Canvas, tá? O link com essa referência aqui de link são o estilo do texto que eu vou colocar, na qual vai ficar embasado o quê? O título, algum texto no meu mapa, dentre outros textos que eu for incluir, né, na minha aplicação. Tá? Aí o script, esse aqui é o script do JavaScript, tá? Essa aqui é a referência também de construção da minha aplicação OL. Também esse endereço aqui eu posso utilizar o endereço da minha máquina, tá? Esse aqui é um estilo já como referência. Esse link é a referência pro estilo, né? Não é o estilo, desculpa, gente, pro uso do arquivo
JavaScript a ser implementado nessa aplicação, tá? Então, ó, nesse build aqui, eu posso colocar essa referência aqui, tá? Da biblioteca OpenLayer geral, biblioteca geral, tá? Ou eu posso colocar o meu link lá na minha máquina, que é aquela pasta OL, tá? Eu copio e colo aqui, ó, download geopaiva ol.js, tá? Então eu faço essa indicação aqui, ó, build ol.js. E aqui eu coloco o título, ó, exemplo prático OpenLayers. Gente, esse link aqui é esse endereço aqui, ó. É esse endereço aqui, build, tá? É esse OL aqui que eu estou chamando para pavimentar, vamos dizer assim, né, para embasar todo o desenvolvimento de toda a criação de variáveis, a chamada de função e a criação de classes, tá? Então ele dá todo esse suporte. E aqui o título, ó, exemplo prático OpenLayers, tá? E aqui eu fecho esse cabeçalho aqui. Então eu fechei o cabeçalho e agora eu vou agregar, né, e apontar as bibliotecas OpenLayers. Então para eu agregar, para agregar a linguagem JS, a linguagem JavaScript com a linguagem CSS, com HTML, eu crio uma div, tá? Então eu coloco o nome do meu mapa, que esse nome aqui que vai estar expresso na minha página HTML, e a div eu crio um ID e a classe. O ID map, a classe também vai ser map. Para que serve a div? Para agregar as estruturas de função entre as três linguagens, tá? Então div map, class map, tá? Aqui eu já começo o script. Então o tipo de script vai ser texto, tá? E aqui eu coloco as variáveis. Crio uma variável map, tá? Poderia ser variável carto, variável vargel, mas eu botei map, tá? Então var map é igual a new ol.map. O que é esse ol.map aqui? É a função de criação de uma nova variável de mapa. Onde é que está essa função? Tá aqui, ó. Tá aqui em ol. Então eu chamo essa função aqui, ó, ol.map, tá? Então, ó, ol.map, o target é o alvo vai ser o ID, que é a estrutura de agregação, então map, esse mesmo map aqui, tá? Map, o map da variável, perdão, mas também é o mesmo map da div, porque na div que eu crio a classe, tá? Então a variável está dentro da classe, então vai ser tem que estar com o mesmo nome, não pode botar o M maiúsculo, só será maiúsculo quando eu for indicar, quando eu for fazer o apontamento para a função OL, tá? Que aí é o map maiúsculo. Então target, tá? Que é a variável que a gente criou agora, dou uma vírgula, layers, qual vai ser as camadas que eu vou chamar, tá? Aqui em layers que eu posso chamar um arquivo vetorial, que a gente vai ver na seção 2, que eu posso chamar outras bases, tá? Bases altimétricas, base do Big Maps, dentre outras, tá? Então, ó, new ol.layer.tile, ou seja, eu estou agregando a função de layer, de um novo layer e o novo tile, tá? Uma nova tile é pilha, tá? Então, ol.layer.tile, qual é a fonte dessa nova camada em pilha? ol.source.fonte.osm. Tá aqui também, ó, ol, tá? .osm, ó. Na verdade, ele pode estar nessas pastas aqui, tá? Aqui, ó, ol.source.osm, tá? Então, o ol ele pega a fonte, né, o ponto .source e .osm para indicar, né, a base cartográfica, tá? Então, ó, ol.source.osm, nele mesmo, por quê? Porque o OSM já é a barra, então eu fecho essa estrutura aqui, ó, de criação da variável, e eu fecho também o colchete de indicação das camadas que estarão sendo exibidas na minha aplicação. Então, ó, recapitulando, né, saindo um pouco agora aqui da seara
do estilo, tá? E da indicação do arquivo OpenLayers de desenvolvimento, a gente aqui, ó, cria uma div que vai agregar as três linguagens, tá? A div ela vai dar uma identificação e a classe, tá? A classe na qual nós vamos criar as funções e variáveis. Essa aqui é a variável que eu vou criar, map. Essa é a variável map que nós criamos dentro da classe, tá? O al.map é a função AL que está dentro daquela pasta que a gente mostrou, tá? O target é a própria variável, tá? E layers é onde eu elenco, né, a quantidade de layers, né, seja ele dado geográfico ou base cartográfica. Nesse caso, utilizamos como fonte o OSM, OpenStreetMap. E aqui eu já estabeleço a view. Né? A view é uma função simplesmente de visualização. Tá? Então, view, dois pontos, chamo a função naquela pasta OL, né? OL.view é uma função JavaScript, ó. OL.view, tá aqui. E a partir dessa função eu coloco aonde que eu quero visualizar ela. Então aqui eu estabeleço o centro de visualização, que está dentro da estrutura view, ó. Estabeleço esse centro, OL.centro projetivo, tá? Longitude e latitude. Então primeiro vem a longitude e depois a latitude. Tá até trocado aqui. É bom que eu já mudo aqui já. Troquei aqui já, ó. Primeiro é longitude e depois a latitude, tá, gente? Foi de propósito para a gente poder praticar aqui também. Esse aqui é o centro projetivo, o zoom 4, tá? Eu posso colocar o zoom 6, que ele vai aproximar mais, tá? O zoom 0 é toda a visualização da base, tá? O mundo inteiro, vamos dizer assim. Aí eu posso colocar, sei lá, 5, tá? E por fim, ó, eu aplico essa função aqui, map zoom to max extent, tá? Para ele poder fazer a exibição na extensão máxima. E aqui eu fecho meu script, ó. Fecho o body, que é o corpo, né, do meu script, e fecho o HTML. Você perceba que eu coloquei tanto a linguagem CSS, onde ele começa por style e acaba por /style, e eu começo aqui o body do meu desenvolvimento em Java, script, tá? Que é essa criação de variáveis, chamada de arquivos JS, e também a criação de funções também. Por exemplo, map.zoom to max extent é uma função. O var é uma variável, tá? E aqui eu estou chamando uma função JavaScript já inclusa, já desenvolvida na minha biblioteca. Então aqui é quando eu faço a indicação ao arquivo da biblioteca. Ó. Aqui também. Na criação da variável, eu posso chamar uma execução do meu arquivo na biblioteca, ou eu não preciso criar variáveis, eu crio uma ação de visualização, uma ação de marcação, uma ação de seleção de alguma coisa, né, de alguma feição, e assim vai, tá? A variável eu só clico quando eu preciso exibir, quando eu preciso chamar um arquivo externo, uma base cartográfica remota ou um dado geográfico dentro do seu desktop, tá? Aí eu crio uma variável, porque já é um outro componente sendo incorporado à minha aplicação. Quando eu só quero agir, eu só quero ver, selecionar ou editar, eu não preciso criar variáveis, eu crio uma ação, tá? Essa é a diferença aqui da variável, que é onde eu quero enxertar, inserir componentes, e da ação, que é quando eu quero visualizar, quando eu quero selecionar, editar ou qualquer outra coisa, tá? Aí, gente, você salva e vem aqui na nossa pastinha, ó, perdão, na nossa pastinha, seção 1, ó, prática 1 WMS, ó, clico 2 vezes, tá? E ele me dá a aplicação, tá? Uma aplicação bem simples, bem rudimentar.
Aí eu tenho o acesso à base cartográfica juntamente com essa estrutura de zoom que já vem já do desenvolvimento. Essa estrutura de zoom ela vem junto com esse estilo aqui, ó, que a gente implementou, né, como estilo da versão 5, né, que está dentro do repositório do OpenLayers. Nesse estilo ele já inclui é, esse, esse ajuste, né, de zoom, tá? E aqui a informação do OpenStreetMap também, das contribuições, tá? Gente, esse foi o passo 3, um desenvolvimento bem simples, uma criação de um mapa bem simples, tá? Espero que tenham entendido toda essa dinâmica aqui de desenvolvimento em JavaScript. Pode confundir um pouquinho, mas no mais é simplesmente isso, tá? E essa foi a seção 1. Na seção 2, a gente vai inserir um dado GeoJSON, tá? Um dado que pode ser vetorial, a gente transforma isso também em algum software de SIG. E depois, além disso, vamos colocar estruturas de controle, tá? De escala, tá? De marcação de layers. E depois a gente vai fazer o sentido contrário. Vamos desenvolver o WebMap, mas vamos analisar esse desenvolvimento do WebMap dentro da estrutura do Notepad++. Ou seja, o QGIS apresenta um plugin de criação de WebMap sem o intermédio de desenvolvimento de linhas de comando e do script em si, tá? Então, ó, essa aqui é a pastinha da nossa seção 2, tá? Temos nessa pasta duas subpastas. A primeira subpasta são as múltiplas camadas, que nós vamos dissecar o código, explicar como é o processo de desenvolvimento desse tipo de aplicação, dessas funcionalidades. E temos aqui a pasta do QGIS-OL, na qual esses dados aqui serão utilizados como input para o desenvolvimento de uma aplicação web em OpenLayers, porém sem linha de comando, por intermédio de um plugin dentro do QGIS, e isso também favorece uma integração maior do QGIS com o OpenLayers, tá? Então, gente, na seção 2 aqui, abra a pasta múltiplas camadas, tá? E arraste a seção 2 aqui, ó, para o nosso editor de texto, o Notepad++, tá? E aqui na seção do CSS, tá? Que é essa primeira seção aqui, ó, OpenLayers Layer Switcher, esse é o nome da nossa aplicação, tá? Layer Switcher, também pode ser chamada de mudança de camadas, tá? Aqui são os estilos, por isso que essa parte é a parte do CSS. Esses estilos aqui são estilos de servidores remotos, OpenLayer, tá? Tenha cuidado, nesse caso específico aqui, o acesso à biblioteca OpenLayers 3 se compatibilizou com a biblioteca OpenLayers 4, ou seja, as classes não sofreram alterações na sua nomenclatura. Então é pertinente vocês utilizarem esse acesso à biblioteca do OpenLayers 3, tá? Mas não é uma coisa que se repete em outros tipos de aplicação e outros tipos de uso de arquivos CSS, arquivos de estilo. Então, nesse CSS, nós aplicamos o acesso a essa biblioteca aqui, ó, o acesso ao arquivo pop-up CSS, ou seja, é o estilo em que o pop-up vai se apresentar no momento que o usuário for realizar esse tipo de operação, de clicar uma vez para aparecer uma coordenada ou para aparecer mesmo uma tabela, tá? Eu tenho também um arquivo de estilo para mudanças de camadas, Layer Switcher, ou seja, eu tenho um conjunto de camadas e nesse conjunto de camadas eu tenho a liberdade de poder selecionar e desselecionar, tá? E aqui também, esse aqui são para os exemplos, e esse aqui é o Layer Switcher caso haja uma mudança de sistema de referência de coordenadas, tá? Ou em mudanças de alguma característica intrínseca à base. E segundo, no HTML eu implemento uma div, que é o agregador de funções, né? É o agregador entre as três linguagens na qual eu estou desenvolvendo a minha aplicação, tá?
nessa div aqui, ó, eu realizo a conexão, tá, com o JavaScript das bibliotecas. Então eu tenho um JavaScript pop-up, um JavaScript para mudança de camadas, tá, um OL.js também. A build seria esse OL.js, mas como nós estamos utilizando esse tipo de aplicação de agrupamento de camadas, nós temos que compatibilizar os arquivos JS com essa OL.js. Então a gente utiliza também dessa biblioteca aqui, tá? Ela é análoga ao build, naquela pasta build tem o OL, né, .js é análogo, tá? Tem a mesma função. E a div para poder agregar todo mundo. Tá? E aqui nós começamos a função. Primeiro eu tenho aqui a classe ol.map, que vai ser a criação da nossa variável mapa, lembra lá do vídeo anterior? Então criamos a variável mapa e utilizamos essa classe que apresenta um conjunto de recursos para poder gerar esse mapa, né? Esse objeto, tá, dentro da nossa aplicação. Lembre-se que é um objeto, ele ainda não deu forma, ele não se sabe que mapa é esse, não se fez conexão com base, não se implementou agrupamento de nada, é um objeto. Então layers, agora que eu vou dar nome aos bois, tá? Layers new ol.layerGroup, eu vou agrupar, né, as minhas bases cartográficas. Qual vai ser o título do meu grupo? Base de mapas, tá? E quais são os layers que vão compor o meu grupo chamado base de mapas? É o layer.tile, que é a classe na qual eu vou chamar, tá, na fonte aquela base cartográfica ali. Então, ó, essa classe ela apresenta esse conjunto de parâmetros. Título, tipo, que é base, se é visível, é falso. Por quê? Porque vai depender do usuário se ele vai marcar e desmarcar. Então eu preciso, dentro desse grupo, já estabelecer uma base que já vai ficar ativa, que é essa base do OpenStreetMaps aqui. Tá? Então aqui a fonte para essa base, o watercolor, que é uma base mais topográfica, é o source.stamion, e aqui é o source.osm, tá? Visible true, por quê? No momento que eu for clicar 2 vezes no HTML, a primeira base que ele vai me gerar vai ser do OSM, tá? E aqui é visible false também, por quê? Porque ele vai ficar desmarcado. E aqui, ó, em combine, eu coloco true, por quê? Como dentro desse layer eu tenho outro grupo, tá? Porque eu quero imagem de satélites e rótulos. Então eu tenho um grupo dentro do grupo. E qual é esse grupo, esse subgrupo? ol.source.bigmaps, que aqui eu tenho a chave do Bigmaps, que você pega no próprio site mesmo, tá? E o conjunto de imagens, que são as imagens aéreas e fotografias, tá? E também eu tenho layer.tile, que é uma pilha, né, de informação. Tem 2 pilhas de informações, a imagética e a string, a textual, tá? Então, ol.source.stamion, eu tenho lá os labels, tá? Os rótulos. Ele apresenta essa classe aqui como uma classe de conexão, como uma classe de desenvolvimento desse tipo de ação, tá? Que você vai desempenhar na aplicação, tá? Aqui, agora, depois disso, eu vou colocar uma outra camada referente a um overlay, tá? Referente a uma sobreposição. Então, ol.layer.tile. E outra coisa, isso aqui, esse agrupamento todo, está tudo dentro da variável map. Então, eu preciso sempre declarar uma variável para poder implementar todas as ações que eu vou permitir ao usuário final, tá? Então, aqui eu coloco os países, layer.tile, título países, e aonde é que ele vai pegar essa informação de países? Ele vai pegar aqui, ó, nesses parâmetros layers que estão dentro do endereço de acesso ao servidor remoto WMS que apresenta essa informação. Esse servidor remoto ele está hospedado no GeoServer, que é uma administradora da web, onde ele filtra as informações para poder subir e disponibilizar como camada aberta, como Open Layers mesmo, pé da letra, tá? Então esse tipo é GeoServer. Server Type, ele faz essa conexão para gerar, para exibir,
importar as informações de países. Tá? E aqui eu implemento a view. O que é a view? Da onde que eu vou iniciar o processo de exibição e visualização daquela informação geográfica? Eu vou iniciar dessa coordenada aqui, tá? Mas Arthur, por que antes, naquele código anterior, estava long lat, né? Como o gerador do centro de visualização, e aqui está proj.transform. Por que você utilizou essa classe aqui? Proj.transform. Eu utilizei essa classe pois essas bases cartográficas aqui, watercolor, satélites e rota, elas estão na Pseudo-Mercator, no WGS74, projetado em Pseudo-Mercator, tá? Então, eu vou passar desse código aqui, que é WGS, para Pseudo-Mercator, tá? Ah, Arthur, como é que eu sei esses códigos de sistema de referência? Tá? Porque se eu não passar para o Web Mercator, ele não vai exibir, tá? O sistema de referência dessas bases do Big Maps e do Watercolor é Pseudo Mercator. Aqui, ó, você vem no QGIS, ó, que a gente vai utilizar no próximo vídeo. Eu vou só ajustar aqui o tamanho do vídeo. Você vem no QGIS, ó, em Settings, Options, tá? E aqui, ó, CRS, ó, eu venho aqui na lista, né? Aqui, ó, 4326, WGS74. E o Pseudo Mercator é o 3857, que é o mesmo daqui, tá? Então, esse códigozinho aqui, ó, ID, né, ele é o código que vai identificar mesmo a referência, tá? Vou fechar aqui. Então é isso, gente. A gente transforma essa coordenada numa coordenada em Pseudo-Mercator, numa coordenada projetada, tá? O zoom 6 pode ser um zoom 8, né? À medida que você vai chegando mais próximo de 10, ele vai aproximando mais. O 0 é a distância máxima. E agora a gente coloca as ferramentas de controle, que é o Layer Switcher. A gente cria uma variável para a janelinha de mudança de camadas, tá? Então, a variável Layer Switcher, new, o quê? Qual vai ser a classe que vai implementar esse tipo de ação na nossa aplicação? É o Layer Switcher, control.layerSwitcher, tipo label, legend, tá? E map.addControlLayerSwitch, ou seja, isso aqui é uma execução da minha variável, tá? Eu executo a minha variável. E no pop-up é a mesma coisa. Var pop-up, variável pop-up, overlay.popup, add overlay pop-up. Por que overlay aqui é add control? Porque aqui é só uma janelinha de controle, assim como poderia ter sido de escala, de variação de... Eu até deixo aqui na nossa apostila um exemplo de variação de escala, tá? Né, que é o primeiro aqui. Que é isso, no 2, tá? Que é uma variação de escala mesmo de visualização, tá? Embora a gente tenha colocado no zoom aqui, né, tem um ajuste de escala. E o pop-up não, o pop-up ele não é uma janela, ele é só uma informação que ele gera na hora, né, uma informação direta daquele dado ali exibido. Então ele gera uma informação em cima do dado, porque você tem que clicar nele, tá? Então é overlay. E o clique dentro aqui da variável pop-up, eu tenho clique map.on, ou seja, no momento do clique, no clique único, eu tenho a função evento. Eu tenho que criar uma função para qualificar, para caracterizar o clique. Então, ó, var prerecord, aí ele vai me dar no clique, ele vai me dar o que? Ele vai me dar as coordenadas, tá? Tanto a coordenada, aliás, ele vai me dar a coordenada de 3857 para 4326. Ele vai me dar a coordenada geográfica a partir da base que está em Pseudo-Mercator. Então aqui, ó, o centro de projeção, o centro de visualização tem que ser em Pseudo-Mercator, projetado, para que eu consiga ver na base cartográfica do Bing Maps e do terreno, do watercolor. Só que para eu clicar uma vez, eu não quero ver uma coordenada plana em metro, eu quero ver uma coordenada em grau, minuto e segundo. Então
eu faço a retransformação, né? Eu volto de 3857 para 4326. Esse 2 aqui é latitude e longitude, XY, tá? Serão os dois eixos de apresentação de coordenadas. E aqui é o show, né? É a exibição na hora do clique dessas coordenadas. Tá? Essa div aqui é uma div de agregação da informação de coordenada com o clique e com a ação do pop-up, com a variável do pop-up. Então eu preciso de uma div para poder agregar essas três camadas de desenvolvimento dessa ação, que é você clicar e aparecer e aparecer a informação, tá? Então vamos salva aqui, tá? Caso tenha feito alguma alteração, se salva. Vem aqui na nossa pastinha, clique 2 vezes no HTML para ele abrir no browser. Então essa aqui é a nossa aplicação, tá? Só esperar mais um pouquinho. Tá? Aqui é a nossa lista, ó, de bases cartográficas, ó. Tem países, só afastar um pouquinho, ó. Tá? Ele demora um pouquinho mesmo, porque faz a conexão com o servidor. Aí ele é um pouco demorado. Tá? Eu tenho essa camada de países aqui. Eu posso colocar satélites e rótulos. Ele gerou a imagem de satélite aqui com os rótulos, tá? Ele tá demorando um pouquinho, que é mais do contato do servidor mesmo, tá? Aí ele mostra os pontos mais importantes nessa base aqui. E aqui por último, ó, eu tenho a base topográfica, tá? Watercolor. Que é meio que uma base topográfica. Ele até mostra assim o relevo, mas ele não é tão topográfico assim não, tá? É mais é o relevo, né? Mais as feições físicas mesmo, tá? E aqui o pop-up ele é caracterizado, ó, pelo simples clique, ó. E você tem o pop-up das coordenadas. Você pode colocar o pop-up dos nomes, vincular um dado, tá? Dentre outras informações aí. Nós vamos utilizar um plugin na qual vamos realizar, a partir desse plugin, vamos criar uma aplicação em web OpenLayers, sem utilizar linhas de comando, sem utilizar programação, HTML, CSS ou JavaScript, tá? Então, gente, ó, vem aqui em plugins ou complementos, tá? Caso esteja em português, ó, gerenciar e instalar plugins, tá? Nesses gerenciador de plugins, ó, escreva esse plugin aqui, ó, QGIS to Web, tá? Esse aqui. Tem uma nova versão, já vou fazer a minha atualização, tá? E esse plugin, ele vai dar todos os campos, todas as configurações do seu webmap, da sua aplicação em OpenLayers, tá? É sempre bom a gente também realizar essa atualização, tá? Pode fechar aqui. E ó, vem aqui na versão 3.0, mudou, né? Tá aqui agora o gerenciador de fonte de dados. Vamos abrir os nossos dados vetoriais. Clica aqui em 3 pontinhos. Né? Vou ver aqui na minha pasta OpenLayers, tá? Seção 2, QGIS _OL, ó. E aqui embaixo em All Files, a gente faz a filtragem, tá? Só para o shapefile. Então essa aqui é a filtragem, né?
Na apostila eu coloco favelas, trajetos BRT e bairros, tá? Os escolas eu botei aqui para caso vocês também queiram ver, tá? Escola, mas bota só os 3 aqui da apostila para a gente poder seguir, tá? Abrir, adicionar o nosso projeto. Ele apresenta essa configuração, eu tenho que só posicionar aqui, ó. Para eu ajustar o tamanho do dado ao tamanho do canvas, eu clico o botão direito em bairros, ó, e zoom to layer, tá? E é isso aqui, gente. Isso aqui são os bairros do Rio de Janeiro, juntamente com as favelas do município e os traçados do BRT. Então vamos aplicar aqui uma configuração de simbologia. Favelas, bota uma cor vermelha, ó, botão direito, tá? Properties. E aqui em propriedades, ó, eu tenho a simbologia. Symbology. Simple Fill, ó, eu vou colocar uma cor vermelha. Aí eu posiciono aqui, ó, é vermelho. Aplico. Ou dou OK. Tá? Trajetos BRT, botão direito. Propriedade. Vamos colocar uma linha com grande espessura, tá? Com espessura 2. Então, ó, espessura 2 e cor preta, tá? Dá um OK. E por fim, os bairros, coloca uma cor verde, né? Tons claros de verde. Então, propriedades, perfil, coloca um verdinho aqui, tá? Um tom bem clarinho aqui de verde, ó. Isso aqui fica legal. Aplica, tá? E essa vai ser a configuração de simbologia que vai estar no nosso mapa da web, tá? Agora a gente vai exportar isso para a webmap, é o último passo, tá? O primeiro passo é simbolizar, contextualizar a criação do mapa da web, do OpenLayer, tá? Agora a gente vai criar mesmo o mapa. Então vem aqui em Processing, Toolbox, tá? Ele pode estar aqui também, ó, em web, ó, web, que existe o web, tá? Ou ele pode estar aqui em Toolbox, que você escreva o web, ó. Ele já dá o que existe o web aqui, ó. Você quer exportar o que? Você quer criar um mapa, um web map do raster, um web map de vetor ou web map do projeto, tá? Então ele dá várias opções aqui, né, de web map. Eu quero criar um web map. Então eu venho aqui em web, ó, que existe o web, create web map. Aqui esse exportar web map, eu posso exportar com uma camada raster, uma camada vetor ou um projeto, tá? Não é o caso. Eu quero criar o web map. Exportar para o web map. Então, ó, eu clico lá em criar web map. Aqui, ó, aí eu faço as configurações, tá? Vou seguindo aqui rapidinho, aqui do lado, a apostila. Só para contextualizar aqui. Então aqui eu tenho layers e group, é quem vai ficar ativo e quem não vai ficar. Desse layer favela, qual vai ser os campos de pop-up? Eu vou colocar nome da favela, tá? Em linha ou no cabeçalho, ou um rótulo de cabeçalho, eu vou botar em linha, tá? E só. Aqui embaixo, em trajetos do BRT, também deixo visível e ativa a camada, e eu coloco o nome, tá? O nome da linha do BRT, como pop-up. E bairros também. Em bairros eu vou até colocar algo mais generalizado, né? Bota a região administrativa, inline também, tá? Aqui eu posso dar uma atualização prévia, tá? Uma atualização prévia. E aqui eu boto no formato Open Layers ou Leaflet. Vai ser Open Layers também, tá? Agora vem aqui no Appearance. Aqui em Appearance, ó, eu coloco adicionar Address Search, sim, que é a pesquisa de endereços, tá? Lista colapsada ou expandida. Colapsada é quando ele resume, quando ele minimiza, tá? Bota expandida.
É, a geolocalização do usuário é pertinente? Você quer perguntar ao usuário se ele quer ativar o seu GPS? Pode botar que sim, tá? Highlight on over, sim, para ele poder selecionar aqui, ó. Se eu dar um update, ele já habilita o recurso, tá? Ó, e no recurso, ó, ele vai dar um highlight no que eu clicar, ó, tá? Ele já dá o pop-up. Layer Search é uma pesquisa, né? A partir do layer coloca bairros, região administrativa, tá? Como uma pesquisa, porque naquela região administrativa eu quero, sei lá, determinadas favelas, tá? Aqui não precisa marcar não, que é a combinação com o sistema de referência, isso pode causar certas inconsistências, tá? Medidas métricas, tá? Show pop-ups on over, ele vai mostrar o pop-up. Vou dar um update aqui para a gente poder visualizar como é esse recurso. Ele coloca o pop-up em evidência só, tá? Ele coloca só um, né, o pop-up em cima, mais ajustado. Template, full screen, tá? Widget background, que é o que? É o background, né? É o plano de fundo de cada ferramentazinha. Aí você coloca uma cor, sei lá, verde, tá? Só pra gente poder customizar, legal. E o ícone do widget tá em preto, pode colocar em azul, só pra gente poder mudar, tá? Extensão, a extensão é a extensão do vídeo. O mínimo zoom é 1, o máximo é 28 mesmo. E não coloque para restringir, tá? A extensão. Aqui exportar, ó, eu vou exportar para camada, mas eu também posso exportar para um FTP, tá? Existem várias hospedagens de site que permitem você, que dão 1 GB, 2 GB de memória, de espaço, para você adicionar esses dados HTML, tá? Para um outro usuário poder visualizar sem precisar ele ter esses dados em mãos, tá? Somente com a aplicação. A precisão, pode manter a precisão. Aqui eu tenho as configurações, tá? Isso aqui também a gente não vai abordar, não vamos mexer nisso aqui. Exportação. E é isso, gente. A gente vai exportar para pasta, tá? Aqui a gente coloca a pasta que a gente quer exportar. Aí a gente vem para cá, ó, OL. Então, ó, gente, eu fui muito rápido. Ó. Clica aqui nos 3 pontinhos, exportar para a pasta. Vem aqui em OL. Perdão. Seção 2. Tá. Seção 2, QGIS underline OL. Seleciona essa pasta, tá? Que ele vai ser exportado para essa pasta aqui. E, gente, só exportar. E ele já abre a nossa aplicação no browser, tá? Aquele exporta aqui no formato OpenLayers, ele está com um certo bugzinho da base cartográfica. Ele está com um certo bugzinho da base cartográfica, gente, mas dá para solucionar isso, tá? Esse bugzinho a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou explicar agora os instrumentos de controle aqui, ó. Se eu for ajustar o zoom, tá? Aqui, utilizando a régua, tá? Aqui eu pesquiso lá a região administrativa, São Cristóvão, tá? Ele já me dá um zoom para o São Cristóvão. Tem também a pesquisa dos endereços, tá? Tá com um pouquinho de bug, tá? Essa ferramenta, mas é uma ferramenta que
que favorece aí o uso do OpenLayers. Agora, para resolver lá o bug, o que a gente faz, né? Aqui no ambiente QGIS, a gente vem o Web, Quick Map Service e Search Quick Map. Aí eu coloquei Google Satellite e adicionei. Então a gente tem essa base cartográfica com rótulos, tá? Aqui ativa. E a gente realiza o mesmo processo. Web, QGIS Web, Create Web Map, tá? Ele preservou as configurações anteriores, tá? Ele preservou, só para esperar um pouquinho, tá? Ele exibe com a base cartográfica, mas o OpenLayers nas outras versões ele já exibia já essa base do próprio OpenStreetMap, tá? Que agora não se configura nessa versão. Aqui eu vou colocar o Layer Search, que está desconfigurado. Coloque aqui bairros, região administrativa, tá? Aqui a medida vai ser métrica e todas as outras configurações já realizadas, tá? Também Canvas, tá? Adicionar a barra de endereço parece que também tem esse bug, tá? Ele não está visualizando. Agora foi. Nossa, aqui é outra coisa. É para eu me localizar, tá? Mas essa barra de endereço aqui não tá indo, tá bom? Mas tranquilo, isso é o menor dos problemas, tá? E gente, pode exportar de novo com a mesma base cartográfica, tá? Então, ó, só exportar aqui, ó, ver a pasta, verifica a pasta, tá? E só exportar. E ele vai abrir o HTML. Tá? Então essa é a forma que você tem de passar um dado vetorial para o formato OpenLayers. Tá? Esse formato aqui é o formato OpenLayers. Aqui eu tenho o instrumento de medida, tá? Que também não está funcionando muito. E aqui tem o sistema de pesquisa, que eu boto aqui Campo Grande, né? Complexo do Alemão, ele já vai me dar, tá, o foco ao Complexo do Alemão, tá? E todas as outras configurações, gente, vocês podem ir explorando e testando e dando update, que fica bem interessante aí. O seu mapa pode ficar bem customizado ao seu gosto, tá? Isso aqui é para me localizar. Só que tem alguns recursos que deixou a desejar, tá, gente? Mas essa é a forma que a gente tem de usar o QGIS para isso, tá? Por fim, só para finalizar a prática, como que aparece essa aplicação web aqui na nossa pasta do Windows, né? Então a gente vem aqui, ó, em QGIS Web, o último mapa que a gente gerou, ó, ele dá as imagens, os layers, os recursos, estilos e fonte. Esse HTML aqui que você vai clicar para poder abrir no seu browser a aplicação OpenLayers. Então aqui, ó, em Layers, ele dá os arquivos JavaScript, tá? As classes JavaScript, para poder implementar esses dados vetoriais aqui. Na verdade, o que é mais interessante é você avaliar isso aqui, ó, o QGIS Web, tá? As formas de construção, né, dessa aplicação, tá? Os recursos, os estilos também, tá? Como que esse estilo se configura no formato JavaScript? A gente arrasta aqui, ó, para o Notepad++, ó, e verifica quais são as variáveis que ele precisou criar, tá? E as classes que ele também utiliza para poder dar o aspecto simbólico, tá? De simbologia do dado, tá bom? E, gente, é isso. É só clicar aqui que você vai ter acesso a essa aplicação no seu browser. E outra coisa, sempre quando você for mandar essa informação
né, para o cliente ou para o seu colega de trabalho, no serviço público ou serviço privado, você tem que mandar essa pasta inteira aqui, tá? Então mande essa pasta inteira, zipa ela, ou você já constrói um FTP, tá? Uma hospedagem, né, onde você pode migrar essas informações do desktop para esse servidor em nuvem, tá? Ou usar o OneDrive, Google Drive, dentre outros. Gente, é isso, acabou a nossa prática. Essa foi a sessão 2 do nosso curso de Open Layers. Muito obrigado.